O Supremo abre 2 processos contra o eurodeputado. Alvise Pérez deu 100 mil euros para Alvise Pérez. Ele é um especialista em fake news que fez das redes sociais um campo de influência inevitável. Você acredita que o Partido Socialista Obreiro Espanhol tem relação com o 11M? Falei o que consta nos arquivos do Confederação Nacional da Indústria. Houve uma conjunção entre os presos, que acabaram sendo os palhaços que pagaram o pato. França e Marrocos, só isso que falei. O que está claro sem nenhum tipo de dúvida é que a versão oficial dos tribunais e das cortes deste país é falsa. Quem governa a Espanha, realmente? Quem controla as porcentagens do IBEX 35 mais relevantes que o Santander? Ana Patrícia Botín controla isso. Ela tem cerca de 3%, não o banco. Quem controla o Santander, a oferta pública de aquisição entre Banco Sabadell e BBVA. E quem está por trás disso? São a BlackRock e a Blackstone. De quem é isso? O pior da verdade é que está diante dos olhos de todo mundo e as pessoas não enxergam. Meu projeto fracassaria no momento em que eu tomasse uma decisão, não como um espanhol livre, mas como um prisioneiro ou um escravo. Muito boa noite, damas e cavalheiros, e bem-vindos a mais um episódio de Ela Factoria. Hoje contamos com o líder-chefe dos esquilos como líder do partido. A festa acabou para muitos um partido de ultra-extrema turbo-direita. Alvise Pérez. Vou dizer a verdade, Alvise é meu amigo, tenho muito carinho por ele. Ele me ajudou em circunstâncias bastante complexas. Mas tenho que avisar tanto ao público quanto a você, Alvise, que essa entrevista eu não vou fazer. A partir da posição de amizade, preciso me distanciar e me colocar no papel de entrevistador, e você precisa se colocar no papel de político. Essa é a parte mais difícil das entrevistas, quando um colega mostra que não há amizade total. Obrigado pelo convite. Não é? 1000 obrigados a você por estar aqui. Me parece extremamente importante que existam alternativas fora do sistema, embora justamente vamos começar falando sobre isso. Peço desculpas e convido líderes de outros partidos a participarem deste podcast. Então, desde já, meu incentivo ao Sr. Abascal, Sr. Fijó, Sr. Pedro Sanches e todos os outros para que possam vir aqui. Aqui, simplesmente aonde for. Nós, jovens, temos direito de questionar qual será nosso futuro e como resolverão os problemas aqui na Espanha. Já conversei com você fora das câmeras. Não vejo futuro na Espanha nem a curto prazo. Terei que deixar minha amada nação, pois aqui não terei futuro em nenhuma situação. Bom, esperamos que isso mude. Se depender de nós... Tomara que seja assim, Albice. E se você também se tornar o sistema? Ou seja, quando você começou sua jornada como divulgador, como apontador da máfia política, você já revelou casos de corrupção. Você sempre disse que o sistema era o problema e continua dizendo isso. Como isso faz sentido? Criticar o sistema por problemas do país e ao mesmo tempo participar dele para tentar destruí-lo? Você não pode. Quando faz o que eu faço, logo se torna a mesma merda. Não sou melhor do que quem tentou entrar no sistema para mudá-lo. Eu não sou o melhor. Por isso jogo contra o tempo e por isso faço tudo o que puder para desacelerar o máximo possível. Corromper você. Se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Como evitar isso? Não dependa do sistema para viver. Criar uma plataforma intermediária entre o antissistema, mobilização social e partido, evitando uma estrutura de puxa-sacos. Você já sabe que todos os partidos políticos, no final das contas, quem entra nos partidos políticos, geralmente é gente que não sabe fazer outra coisa. Isso é uma realidade. O cara que é garçom, que trabalha 16 horas por dia, etc., não vai conseguir arrumar tempo para entrar em uma estrutura dessas. E quem entra, geralmente, são pessoas que estão atrás de um emprego público. Então, não pretendo ser melhor do que ninguém na história da Espanha. O que eu quero é mudar o sistema rápido o suficiente para não fazer parte dela. Ou seja, não me vejo como Feijóo, Abascal ou outros décadas na política, porque isso te destrói como vi. Por isso eu tenho que fazer em tempo recorde, senão isso vai ser a mesma merda de sempre. O que significa tempo recorde? Pode dar um prazo para seu projeto político ser viável e executado? Tempo recorde é conseguir mais de 7 mil filiados em 4 meses, encher o Vista Alegre e com menos de 4 meses como partido, conquistar quase 1 milhão de votos em só um mês de campanha. Tempo recorde é que em menos de 7 ou 8 anos você pode chegar ao governo da Espanha e tentar mudar as coisas. Isso é tempo recorde?
Tempo recorde é não ficar tempo suficiente para se desconectar da realidade do trabalho e, portanto, não ter outra saída econômica além de continuar no partido. Ou criar uma fundação e ser presidente vitalício, se beneficiando para sempre. Mas eu também tenho esse medo de entrar na política, pois imagina, você sabe como é. Além disso, os sacrifícios que faço na política não são desejáveis. E não falo só por ver Irene Monteiro todo mês tão perto, já te digo. No geral, não é só o bullying que sofremos do Parlamento Europeu, que ninguém fala com a gente, ou seja, literalmente nos tratam como se fôssemos pestilentos. Aqueles que se dizem oposição, como os socialistas, enfim, todos eles. Muitos te apoiam porque você não é um político, o que te diferencia dos outros. Dos outros políticos? Acho que 3 coisas. Primeiro, reconheço meus erros e defeitos, que não são poucos. A primeira é que eu não dependo do sistema para viver, como você bem sabe. A segunda, reconheço que esse projeto é bem personalista. Por um único motivo, e é que a única forma de lutar contra um sistema predominantemente emocional é usar as emoções também a seu favor. Então, a carga emocional aqui é maior que a política? O sistema primeiro tenta te convencer que não há solução e que deve sair do país. Vai embora. Sabe pra onde? Porque o Ocidente, em geral, está uma merda. Para qual não? Vamos para a Bolívia. Vai embora. Para onde vamos? E o terceiro, não fui promovido, muitos me criticam. Alvise não tem experiência como vereador, prefeito ou deputado, nem possui estrutura. E bom, mas eu acho que isso joga a meu favor. Em que sentido? No sentido de que, como eu não tenho uma grande, eu tenho uma estrutura de governo que é a que apresentei em Vista Alegre, com pessoas muito, muito competentes. Mas a verdade é que eu não tenho uma estrutura para colocar 500 pessoas. E isso é bom, porque assim, quando eu chegar num ministério, não vou ficar colocando gente. Eu vou literalmente eliminá-la. Acredito que isso me favorece e destaca 3 grandes diferenças em relação aos políticos profissionais da esquerda e da direita. Se te dessem a possibilidade de fazer um acordo com os partidos que você chama de corruptos para salvar a Espanha, você faria isso? E se você faria isso, como poderia salvar a Espanha quando está fazendo acordo com o mal endêmico da Espanha? Fazer acordo não é só assinar papel? E vamos ver se PP e Vox param de perder, pois há uma década perdem para o Partido Socialista Obreiro Espanhol? Fazer acordo não é assinar um papel. E te prometo que vamos mudar a lei eleitoral. Te prometo que vamos fazer com que os lobbies farmacêuticos ou militares tirem as garras do sistema político espanhol. Te prometo que Bonder Lúcifer, Bonder Leão para os amigos, não vai controlar toda a política internacional espanhola. Eu quero ações firmes. Se eles assumirem essas ações firmes e permitirem que nós exerçamos o poder, eu não sou um complexo. Que diga, eu não entro no governo para não me sujar, não. Eu entraria no governo diretamente para ser eu mesmo quem executa as medidas. Aquelas que prometemos nos 7 pilares essenciais de Salvo. Mas não aconteceria com você um pouco do que aconteceu com Podemos e Pedro Sánchez? Bem, Podemos cumpriu parte do que prometeu, que basicamente é a destruição trabalhista e cultural deste país. Justificando, como você tantas vezes denuncia, a pedofilia nos institutos e nas escolas, justificando o movimento woke, que você também critica tanto, etc. Eles tiveram sucesso, tem uma vice-presidente como a Yolanda diz, bem, chame agora de Sumar, mas é a mesma porcaria woke. Eles controlam o governo da Espanha há mais de 5 anos. Eu acho que eles tiveram sucesso aí, eles cumpriram. Para a destruição da Espanha, sim, mas cumpriram. Eu quero fazer exatamente o mesmo, mas ao contrário. Qual seria a primeira coisa que você faria se tivesse algum poder? Não estou falando de albice com maioria absoluta, estou falando de albice sendo a chave do governo. Quais seriam os pontos que você poderia abordar, sendo realista? A representatividade é a base mínima que sustenta todo o sistema político. Portanto, é o sistema eleitoral espanhol, tirar a Indra da contagem das atas eleitorais, blindar a democracia com um voto por pessoa e 100 mil eleitores sobre deputados, retirando partidos que prejudicam a Espanha do Congresso ao mudar a lei eleitoral, como o Bildu, Partido Nacionalista Vasco RC Junts e outros. Canalha política criminosa não estariam no Congresso nem sequestrando a vontade do PP e do Partido Socialista Obreiro Espanhol. Acredito que essa seja uma das primeiras e principais medidas a tomar. Me parece bastante correto, e aí eu concordo com você. Você acha que a Espanha é uma democracia ou é uma ditadura de partidos? A Espanha, como você falou, é uma ditadura de partidos. Não é preciso ser um iluminado ou ter mestrado para perceber isso, cara.
Qualquer espanhol com quem você cruzar, se você perguntar qual é o número 3 ou o número 4 da lista eleitoral do partido em que você vota, eles não fazem ideia, não sabem por que um partido é decidido por 4 pessoas. Se não há representação. No meu caso é pior porque só eu decido. Pra você ter uma ideia, por quê? Por quê? E veja, isso é contraintuitivo, e eu já refleti muito sobre isso. Se eu democratizar agora mesmo as listas eleitorais, por exemplo, e aplicar para mim o que é o meu sonho para uma Espanha verdadeiramente democrática. Literalmente, eles destroem o projeto por dentro, porque tem recursos infinitos, infinitamente maiores do que os meus. E você sabe que na Espanha é outra coisa, né? Mas pessoas que você paga para destruir projetos existem em todos os projetos. Até que ponto uma estrutura forte, menos democrática que as outras, é necessária para democratizar este país? E até que ponto democratizar este país? É possível? Se há ditaduras secretas e invisíveis no cenário internacional que impedem a democracia, como ocorre na Média África. Uma pergunta, Albize, e é uma pergunta difícil. Sim. Como você pode convencer o público que está me assistindo agora de que você tem as ferramentas e a estrutura para mudar o sistema por dentro? Quando, infelizmente, os 2 eurodeputados que foram com você se rebelaram, votaram a favor da corrida armamentista que queremos realizar. Isso me deixa um pouco desconfiado, não de você, mas do projeto. Como você convenceria o público de que, apesar do que aconteceu com seus 2 eurodeputados, para quem não sabe, você foi com 2 e elegeu 3 eurodeputados? Elegemos 3 cadeiras, sim. 3 cadeiras no Parlamento Europeu. E 2 deles agora estão por conta própria. Eles agem como querem por sua causa. Como convencer as pessoas de que, se não controlou 2 eurodeputados, conseguirá controlar os deputados eleitos na Espanha? Para mim, a mensagem é diferente. Veja só que naquele momento, tendo apenas 2 eurodeputados, ou 3 no total, 2 deles, me tirando fora, decidi cortar a cabeça dele e denunciá-lo publicamente. O mais sensato seria aceitar a oferta de não agressão, já que foi feita a mim. Aqui fazemos e votamos no que quisermos. E não te criticamos na mídia e você nos deixa em paz. E o que eu fiz com isso? O próximo passo é denunciar publicamente. Comprometi-me a votar contra a guerra e contra dar mais de 800 bilhões às empresas franco-alemãs controladas. E você já sabe por quem elas são controladas? Porque eu não quero que nenhuma gota de sangue espanhol seja derramada em uma guerra que não é nossa. Prefiro que esse dinheiro ajude para que os militares não tenham um salário mínimo interprofissional ruim, por exemplo. Ou que policiais e guardas civis possam ter propriedade de quantia. Balas nem chegam a isso. E quando você decide, levando em conta que os 2 únicos eurodeputados que você tem lá vão se revoltar e toda a mídia vai te atacar. Eu já sabia que usariam esse argumento. Se não controla 2, como vai controlar tal? É legítimo, é absolutamente legítimo. Primeiro, não fui eu quem os escolheu, e sim uma comissão que muitas vezes explica com sim. Era isso que eu ia perguntar. Que filtro essas 2 passaram? Eu sempre digo que o número 2 eu não conhecia de nada. Ou seja, isso foi decidido por supostos especialistas que, como você vê, usaram fatores pouco relevantes na política, e agora vemos o resultado. Faltavam confiança, lealdade e compromisso emocional com o projeto. Havia apenas o fato de que não tinham antecedentes criminais, que não tinham casos de corrupção de nenhum tipo nem qualquer irregularidade. Tinham ótimo currículo, ensino superior, idiomas e experiência profissional. Absolutamente irrelevante tudo isso, como podemos ver. Absolutamente irrelevante. É que eu confio muito mais em um líder caminhoneiro que arrisca seu sustento e sua família para lutar pela liberdade. De pessoas que se dizem intelectuais e depois se vendem ao lobby da vez. Desculpe, mas temos que falar assim, se você está aí... Você acha que eles foram comprados? Eu tenho absolutamente claro que você não pode fazer 16 votações contra o rearmamento da Europa. E na votação mais importante, no fim, votaram a favor sem explicação, sem responder mensagens ou ligações, nem justificar o voto. Não sei o que você pensa. Eu acho que, evidentemente, tem muito dinheiro. E todos os lobbies na Europa, onde estão em Bruxelas? Bom, eu sei somar 1 mais 1. Você poderia não ter denunciado e continuar aqui e ninguém ficaria sabendo? Sim, mas eu não vou fazer isso. Não. Não, isso vazou, estão de olho em você, não teria te ajudado muito. Prefiro denunciar publicamente e avisar que, se necessário, eu corto até a cabeça do meu braço direito, do número 2 ou 3. Quero manter a credibilidade que sempre tive, e a política me faria perdê-la. Se eu ficar calado como um cachorro, que é o que muitos partidos políticos fazem, eu não vou ficar calado. E aqui também vai uma mensagem clara para toda a equipe. Fiz eles jurarem em público, em Vista Alegre, diante de milhares de pessoas.
E eu disse, não jurem comigo, jurem apenas com todo esse povo. Se vocês traírem o projeto, todo esse povo vai atrás de vocês. Então vocês é que sabem se querem jurar ou não. E quem não jurar vai embora. E juraram outra coisa? Que cumpram sua palavra, mas tudo bem. Sim, os juramentos hoje em dia valem muito pouco. Infelizmente perdeu-se a honra e perdeu-se a palavra. Fizeram com que a gente perdesse isso. Falaremos mais adiante em outro bloco sobre lobbies, pois é importante que as pessoas entendam como as coisas funcionam. Não vou te comprometer muito. O que você diz é real? Existem lobbies mesmo? Sim, principalmente tem um em específico que é muito forte, mas a gente fala disso em particular depois. Espanha sobrecarregada, imigração e criminalidade. Até que ponto você acha que isso é um dos principais problemas da Espanha? É o problema mais importante atualmente, porque significa o assassinato consciente de uma sociedade que é a espanhola. Você sabe bem que com uma taxa de 1 filho por pessoa é a morte de um país. Bem, quando você tem depois um setor da população, imigrantes ilegais que triplicam, quadruplicam essa taxa. Podemos falar, como diz no plano Calerdy, de uma substituição, ou seja, uma substituição controlada, porque eles têm interesse em interesses geopolíticos globais. Por isso, que todos sejamos iguais, que não haja diferenças culturais, que a nação se dilua em uma entidade internacional infinitamente mais fácil de controlar do que quando você tem uma identidade forte. Acho que sim, faz sentido economicamente, e na política, se algo faz sentido econômico, é explicável. A política vem depois, pois tudo nela é dinheiro, e lamento dizer isso. Você compreende as decisões políticas dos países pelo que os motiva economicamente, exceto a Espanha? Somos tão tolos que frequentemente temos políticas contra a nossa própria lógica econômica. Absurdo. Também poderia ser extrapolado, desculpe interromper, na França, na Alemanha, o que beneficia a Alemanha assim? Quais vantagens os franceses têm com a situação atual da França? Que, por sinal, nesses círculos se fala muito da esfera anglo-saxônica, e os anglo-saxões estão pior do que nós. Está muito pior. Ou seja, o Reino Unido está muito pior, com guerras raciais em bairros. E a aplicação da Sharia. E é uma verdadeira barbaridade. Alvise. Isso é chegar aqui, hein? Não tenha dúvida, se você esperar mais 10 anos em Ceuta, vai ver se em Ceuta não aparece algum prefeito muçulmano pedindo a independência de Ceuta e depois sua anexação ao Marrocos. Mas isso já está tudo escrito, é isso que vai acontecer. E não é porque eu estou dizendo, vai acontecer. Porque a matemática é uma ciência exata. E se você vê a fidelidade daquelas pessoas que estão crescendo em população 4 vezes mais do que a Espanha? Em 2 gerações estaremos mortos ou ferrados em 2040. Por que ninguém faz nada? É errado dizer isso. Eu acho que isso não é uma invasão, isso é uma entrega controlada a interesses geopolíticos internacionais, literalmente. No nosso sistema de partidos, grandes fundos e lobbies só precisam influenciar 3 ou 4 pessoas de cada partido, não todos, para conseguirem o que querem. E aí você tem, por exemplo, líderes da oposição que estão beijando os pés dele de forma acrítica. Por exemplo, Netanyahu em Israel ou outros países da esfera nórdica. Ou a von der Leyen, como faz o Partido Popular. Se no final das contas, onde está a soberania? Você vê ela aí? Porque eu não vejo. Que soberania nós temos? Jota? Não temos soberania. E você, vice? E minha pergunta é, que solução você propõe para a questão da imigração e da baixa natalidade? Como você disse, o problema não é apenas a chegada de imigrantes, mas que vem de culturas onde a mulher ainda tem papel reprodutivo imperativo. O que querem os imigrantes? Enquanto isso, compramos todos os discursos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, tudo que é uau. Como você mesmo disse, o que eles fazem é o efeito contrário, que nós não nos reproduzamos. A matemática é exata e evidentemente não vamos sobreviver por muito tempo. A festa acabou. Você é o líder, tem poder político, o que propõe para resolver isso? Olha, com a ajuda internacional gastamos mais de 4 bilhões de euros por ano, entre outras coisas, para financiar aqueles países que estão nos invadindo. Quero usar esse dinheiro para abastecer as frotas e companhias marítimas espanholas e devolver aos países de origem. Alguém pode me dizer, bom, mas muitos vêm sem passaporte. Olha, as forças e os órgãos de segurança sabem perfeitamente de que país eles vêm. Eles embarcam no navio e levam de volta. E se o país da vez não quiser aceitar porque não pode certificar o passaporte, não se preocupe, a gente corta as verbas de centenas e milhares de milhões de euros de ajuda internacional. Você vai ver como eles aceitam rapidinho. Sim, esse é meu, me dá. Depois eles jogam no deserto, você vê que eles sabem o que fazem com eles? Mas, evidentemente, não podemos ter um país cada dia mais africanizado. É inaceitável. Há dinheiro suficiente para expulsar essas pessoas e trazer uma imigração melhor. O que quero dizer com imigração boa?
pois são aqueles que sabem ler e escrever, que não são homofóbicos e não dizem barbaridades ou agridem homossexuais porque acham que estão doentes, ou misóginos, que acham que as mulheres valem menos que cachorros. Não quero esse tipo de imigração, quero outra. Muitos talvez à direita do PP dizem, alviso, um espanchito como me chamam muito e eu nem sabia o que era isso. Aí sim, sei quem usa isso. Bom, então espanchito, olha só, é trazer nossos irmãos hispano-americanos, compartilhar mão de obra entre eles e, enfim, sistemas educacionais. Ser a terceira maior zona econômica do mundo, unindo forças para não ficar sob domínio de Estados Unidos, China e Europa, que nos escravizam cada vez mais. Prefiro estar com meus irmãos do outro lado do Atlântico. Temos um idioma em comum, uma religião em comum, valores e princípios em comum, uma história em comum, laços de sangue. Na verdade, vou te dizer uma coisa. Mais do que com um francês, um alemão. Isso é muito coisa de hispanismo, uma palhaçada. E porque no final das contas, a Espanha já é Espanha, se chamando Espanha unida como Espanha, há mais tempo com eles, sendo nossos compatriotas, Do que sem eles? do que sem eles. Então não, mas isso já é outra coisa. Isso é a direita da direita da direita que, olha, cada vez ganha mais espaço diante da situação tão crítica que vivemos. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Eu digo daqui, se me permite, viva a imigração, mas a imigração que sabe ler e escrever, né? Aqueles que vêm como animais, que são piores do que os países de onde vêm. Estou em Marrakech e me sinto mais seguro do que nas Ramblas ou em Lavapiés. Por quê? O que vem do Marrocos é o pior dos próprios marroquinos. Eles mesmos sabem e não se identificam com esse grupo. Muitos marroquinos bons e trabalhadores ficam em seu país ajudando a construí-lo. Os criminosos não permanecem lá. E também aqui tem muita gente muito boa e tudo mais, mas infelizmente o que está chegando ultimamente É a escória. Sim. Mohamed VI indultos. Será que ele está realmente usando? Nosso maior inimigo geopolítico não é Israel, Palestina, Rússia ou Ucrânia, embora Israel tenha os seus. Israel é quem dá apoio moral, militar e econômico ao Marrocos, ou seja, também poderia ser um inimigo geopolítico nas sombras. O que fazemos com o Marrocos? Cada vez mais ousado, cada vez mais políticos marroquinos fazem declarações questionando a integridade territorial da Espanha. No próprio parlamento, No próprio parlamento, brutal. E as joelheiras que tantos políticos usam quando vão lá e se ajoelham. Felipe González e Zapatero se submeteram a Mohamed VI. Então, o que fazemos com Marrocos? 3 pontos são claros. Eles vão melhorar sua imagem internacional até 2030 para a Copa do Mundo. Por isso eles estão prendendo absolutamente todo mundo que roubam a colher em um restaurante, estão realmente limpando o crime. Por isso Marrocos está tão limpo e organizado agora. E depois do ano de 2020, comentar o que falei na nova Marcha Verde em Ceuta, Melilla, Canárias e sobre as cabreiras mencionadas aqui. Ou seja, eles não vão fazer isso de forma violenta, vão pegar toda a massa de imigrantes que entraram ilegalmente nesses territórios. Só em Ceuta, vocês sabem que há menos de 2 anos, 8.000 pessoas entraram em Ceuta, uma cidade de 80 mil habitantes. Para termos ideia da porcentagem, já faz 10 anos que eles se multiplicam por 2 ou 3. Que haja sentadas massivas organizadas pelo próprio poder político marroquino em delegacias, postos da Polícia Nacional, áreas logísticas e operacionais de todas as ilhas. Quando houver tensões, o governo marroquino vai intervir dizendo que não quer violência e os Estados Unidos vão mediar. O que foi feito com a ilha de Perejil? Não sei se você se lembra da invasão da ilha de Perejil. Houve uma conversa entre Chirac e Aznar. Bem, isso já foi mais do que publicado, como Chirac intermediou e os Estados Unidos também dizendo para deixar o Marrocos ficar com isso. E vamos falar de vantagens maiores em política comercial, etc., acordos de pesca, etc. Será que será igual em Ceuta, Melilla e nas Canárias? Espanhóis Ceuta, Melilla, Canárias e Marrocos já estão lá. Não queremos violência, nem o exército ou mortos. Vamos conceder mais na pesca, agricultura e pecuária. Obrigado. Isso ocorrerá se não agirmos. Insisto. O que devemos fazer? Desculpe interromper. Bem, primeiro, antes de tudo, preparar a população, também em nível de resistência civil. Por que faço o evento em Ceuta com um dos meus principais aliados lá, um tenente-coronel do exército? Por que uso esse tipo de pessoa? Por que a Adana com quem me reúno é criticada pela mídia? Não entendo porque estou com capitães da Guarda Civil ou com coronéis.
as forças e corpos de segurança entendem essa realidade, diferente da rua, onde não se compreende tão bem. E é que vão nos invadir pelo expansionismo marroquino, não só com todas as empresas espanholas que estão tirando de nós. Entendo, mas o Marrocos não conseguiria fazer isso sozinho sem apoio. Quem os apoia? Primeiro ponto, porque o Marrocos sozinho jamais seria capaz. A empresa marroquina, que na verdade não é marroquina, a empresa que está pegando todo o telúrio de qualidade, está fazendo as primeiras prospecções de telúrio em terras canárias, que são as maiores. Vocês já sabem, a maior concentração de mineração, de terras, de minerais raros, etc., que são essenciais para as novas baterias verdes. De onde é essa empresa que se está explorando? Marrocos de Israel? Israel está jogando suas cartas e eu digo isso com todas as letras? Enfim, o máximo respeito a quem só se interessa pelos próprios interesses. Veja que eles têm um presidente do governo muito crítico com esse país. Ele se aproveita de potências que são contra nossos interesses, como o Marrocos. O caso Pegasus, de qual grupo é? Posso dizer isso se quiser, mas quem usa o Google e pesquisa bem sabe que existem grupos de inteligência. Com sede em Barcelona, empresas como Pegasus e Inoxtec desenvolvem esses softwares. Itali. E é 5. Os 5. Telefones de Pedro Sanches e Malasca foram invadidos por meio da empresa israelense usada pelo governo marroquino. Isso se sabe, por isso aquilo que Marrocos terá, de Pedro Sanches e de Malasca. Pois tem a memória do Ministério do Interior e do presidente do governo da Espanha desde no mínimo 2008. Ou seja, não sou eu que digo isso. Está na Comissão de Segredos do Parlamento Espanhol. Até que ponto chegam os tentáculos do Partido Socialista Obreiro Espanhol, especificamente na democracia espanhola? Você acha que o Partido Socialista Obreiro Espanhol tem vínculos com o 11M? Eu disse o que está nos arquivos do Confederação Nacional da Indústria e publiquei. Além disso, vocês podem conferir os arquivos oficiais e carimbados do Confederação Nacional da Indústria no Telegram. Que havia uma conjunção operacional entre essas pessoas que foram presas, que no final eram os palhaços que pagaram o pato. França e Marrocos. Isso é o único que eu disse e que está absolutamente comprovado. Como quando os serviços de inteligência vão a um país além do Mediterrâneo, que é onde estavam as chamadas operacionais que deram a ordem do atentado, os serviços de inteligência franceses já tinham chegado e nunca facilitaram uma cópia dos detalhes dessas chamadas. Também destruíram os trens para poder destruir... Os trens 24 horas depois. Isso também chama atenção. O que está claro, sem nenhum tipo de dúvida, é que a versão oficial dos tribunais e dos juízes deste país é falsa. Isso fica registrado e anotado. Ele fez um documentário no YouTube, não sei se vocês viram, e eu aplaudo daqui. Não concordo com tudo, mas apoio totalmente quando ele desmente a versão oficial. O que o governo da Espanha nos disse é mentira. Muitos acham que estão bem informados só por ler a mídia e repetir o que o governo fala. O governo geralmente mente, precisamos entender isso. E, evidentemente, há forças internacionais por trás desse equilíbrio de poder na Espanha. Bom, o que eu vou te contar que você já não saiba? Como ele luta contra isso? Temos um problema muito sério porque não temos soberania nacional e os políticos que temos hoje em dia, sinto que eles têm donos. Eu vejo o panorama político como uma espécie de performance, uma espécie de teatro. Eles nos fazem acreditar que ao colocar cédulas em uma urna, você tem a oportunidade de escolher Pedro, escolher Núñez, escolher Pascal. Mas no final do dia, aqueles que estão nos bastidores, aqueles que tramam... Não controlam tudo. Eles controlam tudo. E quem está por trás disso? A banca internacional? Pergunte ao governo, pergunte à equipe galega de Fijo sobre suas relações econômicas com os movimentos da oposição venezuelana. Pergunte a Santiago Abascal Conde por que ele não apoia a nossa moção de censura. Primeiro, por que você dá ordens para Orbán e por que obedece a Orbán? Ah, porque Orbán te deu 9 milhões de euros. Pergunte ao Partido Socialista Obreiro Espanhol, por exemplo, sobre a ditadura venezuelana e todo o dinheiro que eles receberam da ditadura venezuelana. Para não criticar Maduro e sim criticar Guaidó, ou sim criticar que eles também são uns peças. Enfim, no final tudo se explica pelo dinheiro. Por isso, eu tenho muita fé nesses países que estão dando à luz uma nova classe política de pessoas que cresceram, sem apoio de bancos ou mídia, como aqui, nem de outros projetos novos, mas sob a proteção única e exclusivamente de sua audiência digital democratizada. E isso me dá muita esperança, cara.
Que chegue a era daqueles que são conhecidos pela sua comunidade, não por bancos ou por lobbies. Vocês conseguem ver isso? Existem muitos novos projetos que estão crescendo à sombra da grande mídia. Com 7.000 pessoas em Vista Alegre neste fim de semana, quase não apareci na mídia, só em um trecho onde apareço, não o público. Assim, eles não podem mentir dizendo que somos 2.000, dizem 7.000 em 4 meses. Isso não chama atenção. O que realmente chama atenção é, por exemplo, um Ivan organizando um Ateneu com 60 pessoas e tanto a mídia. Mas se você tem Vista Alegre, não. Uns têm dono, outros não. Só sei que eu não tenho. Obrigado. Quem governa Espanha, você realmente vai ter que se comprometer nessa? Quem controla as porcentagens do IBEX, 35 mais relevantes que o Santander, Ana Patrícia Botín controla, mesmo tendo pouco mais de 3% do banco. Então, quem realmente manda no Santander? Quem controla a oferta pública de aquisição entre o Banco Sabadell e IBEX Relevantes, que é uma das maiores fusões bancárias da Europa, quem está por trás disso? No final das contas, são BlackRock, Blackstone e BlackRock e Blackstone. De quem é? Meu. Não é que eu esteja falando, mas as pessoas podem buscar, pois o pior da verdade é estar diante de todos e ninguém vê. E você só precisa ter o interesse e a paciência de se informar. Por isso eu digo que os meios de comunicação estão automatizados, para que quando você usa certas palavras-chave, haja uma automatização psicológica e emocional. Dos bots, que existem muitos milhões de bots na Espanha, também bots, me refiro aos físicos, não sei como vocês chamam aí. Pessoas condicionadas a pensar de um jeito. Chamo-as de agentes Smith. Veja, são agentes Smith com um código mental. Sem esse código, usando certas palavras-chave, eles travam. E reagem? E reagem. Você já viu o filme Matrix, não? Por favor, claro. Porque é tão bem feita que, pra mim, o agente Smith e esse fenômeno me encantam, porque eu já vi o fenômeno agente Smith na vida real. Você toca em qualquer assunto que seja tabu e as pessoas bugam, se transformam no Smith e começam a defender o sistema que as oprime. Porque eles são programados desde pequenos. Eles são programados... Alavancas emocionais e psicoafetivas. Cada vez sim. O fenômeno Smith surge apenas ao abordar temas realmente delicados. Por exemplo, o fenômeno Smith acontecia quando você dizia que o feminismo era uma merda. Em 2016 já não mais. Bem, as repercussões de milhões de espanhóis. Não sei se você se lembra. Vou tocar nesse assunto com você. Alvise, tenho cardiopatia. Agora pelo menos não te chamam mais de maluco, mas também não acham tão bom assim. Vamos conferir em 5 anos quando saírem os relatórios de longo prazo. Você viu sobre a infertilidade, né? A infertilidade feminina foi afetada? Já há relatórios estatísticos mostrando impacto na fertilidade? Sim, já é o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, já é TAR. Já há processos contra a Pfizer por ocultar isso, e outros virão. Eu acho que mais do que processos, são farsas para te fazer acreditar que, bom... Mas as pessoas, a Pfizer vai continuar aí, mas você não pode ignorar. Quer dizer, você pode ignorar a realidade, mas não as consequências de ignorar a realidade. Se você vai ao Gregório Maranhão e vê um andar inteiro de miocardite, como explica isso? É como os mortos da Dana. Eu aviso. Você pode manipular os números, mas no fim, as famílias se encontram e perguntam: onde está meu pai? Onde está meu filho? Ou seja, as coisas não podem ser escondidas para sempre. É como na União Soviética. Você finge que está tudo bem até explodir uma usina nuclear e perceber que não está. A verdade prevalece, só precisamos lutar por ela. A verdade prevalece. Tenho minhas sérias dúvidas, porque, infelizmente, acho que as pessoas não percebem que se mentiram para nós sobre o que aconteceu na semana passada, como não teriam mentido para você sobre o que aconteceu há um século, como não teriam mentido historicamente sobre certas coisas, como não iriam mentir para você, ou criar uma narrativa em torno de certos fatos que aconteceram para assim condicionar sua mente e te posicionar. Mas a gente sempre vai sofrer com isso, cara. A questão é, de que forma temos ferramentas para vencer essa constante mentira da degradação do homem e do ser humano? Nos respondo? Nos entregando totalmente e dando a vida pela ideia. Porque eles dão a vida por ela, porque eles não têm outra forma de viver a não ser parasitar a verdade e transformá-la em uma mentira. Daqui vem a próxima pergunta. Farmacêuticas. Você me venceu em 2020, foi aí que entrei no seu Telegram quando percebi que tudo era uma farsa. Primeiro, senti muito medo. Depois comecei a notar coisas que não faziam sentido para mim.
E depois, quando ouvi Robert Malone, criador da tecnologia de ácido ribonucleico, dizer que essas inoculações trazem uma tecnologia que não serve para curar a doença, isso não é para isso. E o que mais me impactou, censurado de todos os lados. Veja, você usou inoculação, pois se usar uma palavra que começa com V, um sistema algorítmico censura. E isso nós normalizamos que existam palavras proibidas nas redes sociais. Isso não é censura, isso não é crime, mas está normalizado porque ninguém reclama até que nós reclamemos. Veja, eu tenho a conta do X, sendo eurodeputado, eu tenho a conta do X bloqueada. Por que, Twitter? Não sei porque decidiram que querem me bloquear. Tem um show de banimento brutal na maioria das minhas redes sociais, e mesmo assim, se chego a milhões de pessoas, tenho uma audiência enorme. Minha audiência seria 10 vezes maior sem o banimento. Sou eurodeputado de um partido com quase 1 milhão de votos e mais de 5% no meu país. Não tenho contato algum com pessoas da Meta ou do Twitter. X, e alguém que atenda o telefone pra mim, eu não tenho nenhuma capacidade de defesa. Eles têm muito poder. Como se proteger dessas pessoas? Mesmo assim, lotamos o Vista Alegre, conquistamos mais de 7 mil filiados em 4 meses e alcançamos o poder político atual. Porque por mais mentiras que as pessoas contem sobre mim, ou por mais censura que tentem me impor, as pessoas conversam no bar, ônibus e metrô, e isso vai passando de boca em boca. Assim como você também cresceu muito com o boca a boca de muitos de nós que admiramos seu trabalho, isso aqui é exatamente igual, é o boca a boca. É assim que vamos mudar a Espanha, não com esses poderes. As farmacêuticas transformaram a doença em seu principal negócio. Eles não querem que você seja um homem saudável, que coma carne, que faça esportes, que tome sol 20 minutos por dia, etc. Eles querem que você fique na sombra de um escritório, em meia penumbra, vendo luz azul, como um rato de laboratório, como um hamster, comendo ultraprocessados e o que eles chamam de carne vegana, que de carne na verdade não tem quase nada, e comendo químicos. Por quê? Primeiro você consome os químicos das próprias fábricas de alimentos deles. E os problemas causados por isso também são financiados por eles, com remédios e afins. O Brasil está entre os maiores consumidores de Prozac per capita no mundo. Você sabia disso? Do Prozac eu não sabia dizer. Claro, por isso quando no Parlamento Europeu. Uma conversa que tivemos, aliás, uma conversa sobre saúde mental em jovens, na qual eu era o único espanhol no plenário naquele momento. Por quê? Porque, ao que parece, países como a Espanha têm altas taxas de suicídio e problemas de saúde mental. Nenhum eurodeputado espanhol ligava para isso. A saúde mental entre os jovens e eu ouvia barbaridades, eu ouvia pessoas francesas, alemãs, belgas, etc., dizendo: o problema da saúde mental entre os jovens são as tensões derivadas dos conflitos militares como Palestina ou Ucrânia. E eu dizia, mas vamos ver, seus idiotas. Será que a saúde mental dos jovens não tem nada a ver com o fato de estarem pessimamente alimentados com químicos de uma indústria criminosa? Sem chance de ter um plano de vida, pois vocês têm uma casa impagável em 50 anos e nenhum plano de segurança. Porque no caminho de casa para o cinema, metrô ou ônibus, há 2 magrebinos querendo esfaqueá-lo ou roubar sua carteira. Sem qualquer segurança. No nível educacional, porque saem da escola sem ter a menor ideia de nada, porque o sistema educacional é paupérrimo e eles se informam e ficam sabendo. Melhor pelo YouTube ou por cursos online do que na escola, que supostamente é pública e de qualidade, mas que é usada como desculpa para controlar mentalmente os jovens ou para roubar metade do que os pais deles ganham. Talvez esses já sejam motivos para se suicidar. Vocês não veem futuro numa população decadente? Não, pois não, segundo eles. Era por Palestina? Por Palestina. Idiotas, imbecis, retardados. Essa é a realidade. Você paga caro por mês pra eles. Não enche mais o saco com esse negócio de que eu pago e financio esse circo, porque de verdade, acredita em mim, isso é algo que me afeta muito. Acho que essas pessoas deveriam tomar uma dessas latas, hein? Alvise. Não saio de casa sem minha lata de Testory. Ela me desperta e alivia a mente. Mas tem que tomar 2 ou 3 por dia, porque se tomar mais você fica exagerado. O nome foi você que inventou. Né? Sim, claro. Evidentemente você já me conhece um pouco, sabe que isso é muito a minha cara. Sim, há debate nas redes sobre se é um leão ou um urso. Não é um urso, é um urso. É urso. Não é um urso. Claro, eu gosto do leão, não é? Mas é a figura de que eu sempre falo de urso ou algo assim, né? Então é como minha marca registrada. Embora seja ilegal no Parlamento Europeu um eurodeputado promover qualquer vida, não estou promovendo, apenas dando minha opinião pessoal. Contém zinco, ginseng e magnésio. Defendemos que as pessoas cuidem da saúde, independentemente da marca. Que grande albice, cara. Te agradeço. Isso não estava planejado. Se me derem outra multa? Bem, seria só mais uma. Já seria a terceira. Eles multam mesmo por esses chapéus? Sim, agora fui denunciado por gravar uma placa que dizia ser proibido gravar, o que é engraçado. Nós, eurodeputados, temos o direito de furar a fila em qualquer restaurante, bar, etc. do parlamento.
Imagine que você está na fila com mais 5 pessoas para pedir café. E eu tenho o direito de chegar, furar a fila e pedir o que eu quiser. E estava escrito, é exclusivo para eurodeputados? Eu gravei, mesmo com a placa de proibido, e comentei, opa, mais uma multa. Que loucura. Voltando ao assunto das farmacêuticas. Quando as pessoas falam de soberania nacional, elas não percebem que na Europa isso já não existe. Isso é claramente visível. Durante 2020, todos os governos concordaram em venda massiva de máscaras, venda massiva de luvas, medidas, confinamentos, ruína econômica total dos negócios. E nenhum governo dentro da União Europeia se posicionou e disse desculpa, 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 mas por aqui eu não passo. E na Espanha, nenhum partido. Na Espanha, nenhum partido. Como a festa acabou, poderia ter enfrentado a pressão do lobby farmacêutico para, pelo menos, ter salvaguardado os direitos fundamentais da cidadania espanhola. Como fizemos isso? Ou seja, eu tive que enfrentar e cortar laços com todos os partidos. Eu, por exemplo, foi aí que me afastei completamente de pessoas do PP ou até mesmo do próprio Santiago Abascal Conde. Porque eu tinha um porta-voz de saúde. Não sei se você vai se lembrar. O Sr. Stigman realmente nos chamava de putinejos, loucos, doentes, e dizia que por lei era preciso se esvaziar. Depois disse que não, mas que era preciso comprar mais 200 mil para todo mundo, que era uma obrigação moral se esvaziar, etc, 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 né? Cortei os laços de vez, pois me sugeriram não criticar quem falou isso, mas achei um absurdo o que disseram. Me senti tão sozinho ali que nenhum partido político representava o que fiz depois. Acho que aqui falar não basta, é preciso agir. Ah, já fui expulso de um voo de avião por dizer que não ia colocar a porra da máscara, que não serve pra nada. A maioria das pessoas colocava na máquina de lavar. Havia truques para evitar vacina e viajar. Diziam que eu precisava ir para algum lugar. Eu respondia, então você é um caipira. Eu viajei para a República Dominicana, Escócia, Londres e eu não coloquei aquela merda. Falsificação de documentos de prova de conhecimento de residência de prova de conhecimento de residência. Isso é um crime que a imensa maioria do povo espanhol cometeu. Mas um crime contra um sistema corrupto e inconstitucional não é um crime. Se torna um direito. Bem, isso acontecia com muitos de nós. Já fui multado só por andar 300 metros além de casa com o cachorro. O policial vinha e dizia, Luiz, estou te avisando de novo. E eu respondia, mas se essa multa que vocês estão me dando todo dia, eu não vou pagar. Ou seja, é absurdo? Basta saber interpretar um pouco a Constituição para saber que esse estado de alarme não serve absolutamente para nada. Que nos obriguem a usar máscaras. Se depois você está em um avião, a menos de 10 centímetros de outra pessoa, ou no metrô, o que acontece? Lá as distâncias não importavam? E depois, que tipo de vacina? Era uma vacina que depois te confessaram que não protegia nada? Talvez você não lembre dessas questões. Mentiram para nós antes, como mentem agora. Só que durante a pandemia, a falsa pandemia, era muito mais fácil ver como estavam mentindo para nós. Agora estão mentindo sobre todo o resto. Agora não é tão claro, obrigado, mas só quem esteve lá com nossos milhares de esquilos sabe. Bloqueando trens, porque eu prefiro que o trem pare 5 vezes, a ponto de me forçar a tomar uma injeção ou cobrir o rosto de forma absurda, com todos os problemas respiratórios que isso causou em gerações inteiras, prefiro defender meus direitos a ficar parado, como fez grande parte da população, aceitando o que diziam os meios de comunicação por medo. Quando você falou dos agentes Smith e apareceu a alavanca, ficou claro. Isso aconteceu comigo quando eu dizia que não era vacina por não ter carga viral. Que eram, enfim, de alteração de genomas e genéticos, etc., ou a composição da própria genética. Ou que não será muito bom quando as farmacêuticas fazem com que os governos assinem um documento onde se diz explicitamente que eles não são responsáveis por qualquer problema médico. Tronco. Se você vai ao médico e ele diz, vou te dizer o que tomar. Isso que não está aprovado porque as vacinas nunca foram aprovadas, porque isso não acontece. Uma análise científica séria, de jeito nenhum. Se não foi aprovada nem em camundongos, se não foi aprovada nem em ratos, nunca foi aprovada. Foi autorizada em emergência. E como? Com a assinatura de von der Leyen. Aliás, condenada, entre outras coisas, por aprovar esse tipo de medidas. Condenada não por aprovar as medidas. Me perdoem por não fornecer os dados que justificavam essa tomada de decisão, porque ela perdeu o celular quando o juiz o apreendeu. Não sei se isso também soa familiar para vocês.
Ou seja, Bonder também foi condenada pelo Alto Tribunal Europeu de Justiça porque perdeu o celular, não quis entregar seu celular a um juiz quando ele foi apreendido. Lembremos que o marido da presidente da Comissão Europeia ganhou bilhões de euros com a venda de máscaras e vacinas. Somos governados por criminosos e aceitamos que uma máfia nos comande, tanto na Europa quanto no país. Pois eu resisto a isso, eu me recuso. Vou te dizer uma coisa, Luiz. O único líder partidário dizendo isso. Por que você está totalmente aqui? É verdade? Vou te dizer a verdade. Nunca vou confiar nesse sistema até que Bill Gates esteja preso. Nunca vou confiar nesse sistema até que George Soros esteja preso. Nunca vou confiar nesse sistema até que Bonder Legend esteja presa. Não vou confiar nesse sistema até que o Dr. Fauci esteja preso. Até que a Organização Mundial da Saúde assuma responsabilidades por todos os enganos que cometeram. Você conhece o Lancetgate, sabe de tudo isso. Todos os mecanismos dos quais tiveram que lançar mão para perpetrar o engano, que foi a inoculação em massa. Com a jurisprudência dos julgamentos de Nuremberg, o que fizeram são crimes contra a humanidade. Ninguém comenta isso. Pessoas perderam a vida e a capacidade de ser pai. Há pessoas com trombos, miocardite, acidente vascular cerebral em jovens, que sem nenhum tipo de patologia. Cânceres, turbocânceres massivos, sim. E pessoas que tinham câncer se inocularam e o câncer reativou e morreram. É absolutamente inacreditável e, acima de tudo, que aqui ninguém vai assumir responsabilidades. Como é que eu vou confiar em um sistema no qual essas coisas acontecem? Por isso eu te digo, porque eu vejo que você é uma pessoa esperta. Falo agora como amigo, não como político, e vejo que você faz parte do sistema. Contra esse monstro, o que você vai fazer? A vontade de um homem. Você só percebe um exército quando ergue uma bandeira para Lausanne e olha para trás? Poucos levantaram a bandeira da Espanha para ver seu exército, mas toda vez que faço isso, somos um exército cada vez maior. Como se consegue isso? Também pelo erro dos outros, temos um fixo que neste caso, sabe o quê? Pedia que a vacinação fosse obrigatória? Total, com certeza. Cancerígeno? Temos outro partido da oposição que literalmente protegeu e defendeu, aquele que nos chamava de putinejo e dizia que era uma obrigação moral. Como é Santiago Vasquez? Vale o Vox, por exemplo? Pedro Sanches não te deu nada? Pois é, nem falo mais da esquerda, já sabemos como é. Mas falar do PP, e eu coloco o PP na esquerda também, viu? Agora mesmo sim. A alternativa, que não é o Vox, que tem valores tradicionais, então sistêmica, seria o Vox falando claramente, mas no final das contas é o Vox. Não aborda a questão das farmacêuticas, nem de... Tem muita gente boa no Vox, cara. E eu gosto de muita gente que está nesse partido, assim como no Partido Popular, pessoas inclusive íntimas, pessoais, minhas, tá? Que tiveram que se afastar um pouco, porque você sabe que se veem eles comigo, fazem uma espécie de marcação neles. Por ordem de Santiago. Mas é verdade que eu não. Eu não venho ocupar a Moncloa simplesmente, eu venho pra mudar o sistema. E sei que é muito difícil. Porra, dá medo, claro que dá medo. Mas será que a história não nos mostrou que aquelas instituições que consideramos inabaláveis podem cair assim, da noite pro dia? Com a tecla certa que decodifica esse código do sistema, chamado linguagem linguística. Por que eu falo de uma determinada maneira? Porque eu preciso despertar Nels, mas na sombra você vê normal? 7.000 pessoas em Vista Alegre, recentemente, sem divulgação na mídia e sem ele me contar, você compartilhou comigo. Agradeço muito por isso. Vitor, perfis também despertos, etc. Mas ninguém mais. Por quê? Isso assusta? Mesmo sem aparecer na mídia, porque esse cara é exaltado sem estar em nenhum meio de comunicação. Ele lotou Vista Alegre em apenas 4 meses de partido. O que está acontecendo? Por que ele pede para não dizerem que vão votar nele? Também oriento meus filiados a não falarem que votarão em mim. As pessoas não entendem. Mas, por exemplo, Nesco, o sistema sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu faço isso? Porque se a Indra não tiver dados concretos de em quais distritos eu estou forte, ela não vai saber quais seções eleitorais precisa manipular. Assim, tenho mais flexibilidade com meu software, da rotina 2.0 e da luta contra a fraude eleitoral, entre outros. O sistema precisa ser enganado, o sistema precisa ser mentido, o sistema precisa ser manipulado para pegá-lo de surpresa e destruí-lo. Se não for impossível, você vira outro PP, outro Santiago, isso aqui. Pessoas que, como insisto, vivem há 30 anos de um sistema que amam, pois é seu modo de vida.
Eles não sabem fazer outra coisa. E é assim que vamos vencê-los. Aqui vem uma pergunta sobre o Vox. Por que as pessoas que querem uma alternativa política deveriam votar em você e não no Vox? Não deveriam, na verdade, que votem em quem quiserem. Se quiserem votar no Santiago, que votem no Santiago. Eu realmente não me importo se votam em mim, por isso vivo tão tranquilo. Como assim não se importa se votam em você? Sem votos não pode mudar nada. Eu não me importo se votam em mim. Cara, de verdade, esse não é o meu princípio, veja só. Justamente porque eu não me importo se votam em mim. É que eu vivo sem tanto estresse com essa coisa de política, porque eu realmente não ligo muito pra parte do sucesso eleitoral. Meu objetivo é ter o maior sucesso eleitoral possível, mas não me sacrifico por isso. Em que sentido me esforçaria mais? Poder estar em uma audiência de greleno e despertar o maior número possível de mentes para lutar contra o sistema. Essa estrutura que eu criei é paralela, ou seja, paralela não, me desculpe. Não é duradoura, é temporária, tem sua vida agora mesmo, estamos no auge do início e ela vai morrer porque é formada por seres humanos. Eu quero algo que seja eterno na vida de alguém. Desde que a pandemia revelou toda a verdade, você pensou, uau, não posso mais voltar a dormir. O sistema não vai mais te enganar, serei muito crítico mentalmente, não será tão fácil. A caverna de Platão, óbvio. Se você sair da caverna de Platão, nunca mais vai conseguir entrar sem saber que está em uma caverna. E isso é infinitamente mais valioso para mim do que as pessoas, de forma nobre e digna, confiarem em mim, me dando seu voto, o que é necessário. Claro que é isso que nos permite entrar em nível autonômico, em nível nacional e poder denunciar a corrupção, como já fizemos antes. As pessoas esquecem que me candidatei às eleições europeias sem programa eleitoral, porque eu não queria que as pessoas votassem em mim com base em promessas vazias, como fazem todos os partidos. Eu queria que as pessoas votassem em mim com base no trabalho que desenvolvi durante 5 anos de forma pública e notória, além dos meus negócios, que era Coudoávalo Serdã. Armingol, estamos aqui agora. Armingol, se prepara que você vai entrar. Armingol, descobrimos sua pessoa de fachada por trás do negócio, aquele dos hotéis, lembra bem? Pois já temos isso, então fica no banco de reservas, porque para Armingol falta pouco para chegar à presidência do Parlamento Nacional. Uma pena que tenhamos que cuidar disso e que não sejam dados recursos econômicos para a unidade de delitos econômicos e fiscais, para a unidade central operativa, que a proposta não seja despolitizada. Polícia Nacional e Guarda Civil deveriam fazer esse trabalho melhor se tivessem recursos, pois já tem pessoas brilhantes. Como explicamos que o custo de vida esteja subindo a níveis inimagináveis e o salário, por outro lado, esteja se mantendo, até mesmo caindo? Em alguns casos, porque existem elites extrativistas configuradas na forma de algo que se chama Estado. O Estado só quer que você trabalhe, pague e fique calado. Por isso não se importa nem um pouco se você está vivendo num buraco de merda, rezando para que seus avós morram para ver se você herda uma casa, se é que seus avós têm uma, dedicando mais de 1 hora, talvez, só para ir para o trabalho por um salário, insisto, de merda, mas tudo bem, com o enorme luxo de poder pagar Netflix e viver nessa ilusão de esperança que nunca chega. Enquanto isso, seu bairro fica mais perigoso e seus amigos mais velhos. Você percebe a vida passando, se aproximando dos 30, depois dos 40 e assim por diante. Você não tem casa, carro ou consegue economizar. E você diz, bom, mas é que os jovens gastam em besteira. Mas me desculpa, como assim a gente gasta em besteira? Me perdoem, queridos aposentados. Vocês compravam uma casa em 5 ou 10 anos agora, nem em 35 anos, porque nem dão financiamento. Porque, claro, os bancos fazem negócios de outra forma, com o diário oficial, com concessões públicas em massa. Por quê? Porque, por exemplo, o mercado imobiliário está artificialmente inflado. São os políticos que querem que a moradia seja cara, porque são os municípios que se refinanciam com o terreno, que não é deles, mas sim dos cidadãos. Se você tirar, só de tirar todos os impostos agregados, o imposto de transmissão de propriedade, o imposto sobre valor agregado, etc., o imposto de transmissão de bens, se remover todos esses tributos. Para a primeira casa de cada espanhol, esse preço cai entre 25% e 30% só de fazer isso, viu? Sem subsídios ou auxílios, com liberdade e menos impostos, cai 30%. Exatamente o que pedem para todos os jovens em um banco como entrada, literalmente seria o equivalente à entrada de um jovem que hoje em dia não pode pagar. E já tinha um apartamento, poxa vida, que fácil é conseguir um apartamento. Jesus Gil fez isso em Marbella. Franco, o ditador, construiu 5 milhões de moradias. Pedro Sanches prometeu 165 mil e cumpriu só 4,85%. Você acha isso normal? E a que se deve isso? É porque se supõe que os partidos políticos... Aqui o Partido Popular governou por muitos anos, o Partido Socialista também governou, talvez governem de novo, não sei, o Partido Popular e o Vox, a menos que a gente chegue antes e faça com que realizem as maiores reformas da história deste país. Em habitação,
Porque, pra mim, se depender de mim, te garanto que vou transformar o país em um paraíso fiscal da habitação. Para que todo maldito espanhol tenha sua casa, que é um direito garantido na Constituição. Porra, Sombra, realmente você articula como se não fosse um, mas como se não fosse um sim. Eu entendo as vicissitudes da lei, mas mesmo assim, todo espanhol deve poder pagar por sua casa se não for um escravo. Digo isso porque no empreendedorismo onde atuo dizem não. Se você é garçom a vida toda, desculpe, mas esse é um serviço social muito importante. Todos precisamos de garçons e operários, pelo amor de Deus. Essas pessoas não conseguem ter uma casa, como vão pagar com os preços atuais? É impossível. Irmão, leva o seu aumento para a Guarda Civil. Ele tem 2 filhos, vive de aluguel social. É impensável que ele compre uma casa. Você acha isso normal? O que houve? Eles não querem que a gente tenha casa? Isso dobraria o poder de compra das pessoas. Porque, claro, se você não gasta 3/4 do salário com aluguel, você gasta muito menos com uma hipoteca que sabe que vai pagar e depois se livra disso. Veja, os problemas com a aposentadoria seriam menores, pois é diferente quando você já quitou a casa, não é? Rapaz, Bem, então estamos falando de 2 tipos de espanhóis. Uns espanhóis que foram enganados, não acontece nada. Nossos avós achavam que trabalhavam para pagar suas aposentadorias, mas na verdade financiavam as de quem já havia morrido. Agora somos nós que pagamos para os aposentados enquanto trabalhamos. É legítimo para os idosos e para quem foi enganado dizer: o que tenho a ver com isso? Paguei mesmo enganado? Isso é tão legítimo quanto os jovens que dizem: mas espera aí, vô, por que eu vou pagar uma aposentadoria para você se eu mesmo não vou receber uma? Ambas as posições são legítimas. O que o sistema quer? Nos colocar um contra o outro? certo? Mas que solução você sugere para o grande problema das aposentadorias desde o fim da festa? Porque é isso, é junto com a questão da moradia, na imigração, e depois falamos de outro tema que é a inflação, quem a provoca, etc, etc. Quando eu digo que a Espanha vai explodir, é porque a Espanha vai explodir. Desconto total para a previdência privada. Ajudar também em uma escola, eu ia dizer escola austríaca. Uma mochila mista de poupança. Cada euro economizado na previdência privada é dobrado pelo Estado na aposentadoria. Essa é uma medida nova que anuncio aqui, embora quisesse guardá-la para minha memória econômica, anexa ao programa eleitoral que eu chamo de contrato eleitoral. Porque nós nos diferenciamos dos outros e cumprimos, não é? E principalmente perceber que atualmente 1/4 dos euros das pensões vem do orçamento geral do Estado. E isso é uma barbaridade econômica absoluta. Se é a maior parte, É a maior rubrica orçamentária. sem reformas não mudaremos o país. Nas pensões, dizem que não é necessário eliminar os chiringuitos ou fazer isso. Mas é que você vê o quanto gastamos com pensões e eu digo, tudo bem. Imagina que você elimina todo o gasto político, tudo, e mantém as pensões. A Espanha vai pro saco do mesmo jeito, totalmente. São detalhes, saúde, educação, tudo isso é o mínimo. O sistema de pensões precisa mudar ou teremos problemas. Já temos um problema. Por isso dizem todos os governos. Não é preciso trazer 5 milhões de imigrantes. Eu digo que não é preciso ter 5 milhões de mães espanholas que querem ser mães. Quase todas as mulheres do país. Mas elas não vão ter porque não têm uma moradia ou um salário digno, ou estão sufocadas de impostos. E os autônomos, que já são os mais prejudicados, vão ter aumento de contribuição e gastos de novo. Ou seja, no final das contas, como você vai ter um bebê se não tem nenhuma casa, nenhum salário? Você quer trazer um bebê ao mundo para cuidar dele, não é? Se defendermos a questão da moradia, que é o que eu quero fazer, te garanto que a maternidade vai explodir. Não precisamos trazer metade da África para compensar um sistema de pensão criminoso e piramidal. E o que fazemos com os vovôs que agora têm sua aposentadoria? Os vovôs que agora têm sua aposentadoria, eles precisam entender 3 coisas. Por só 50 euros a mais por ano, você está causando caos no seu bairro. Vamos ver se eu te compensei ou não. Expliquei assim. 2, meu amigo, não queremos tirar sua aposentadoria. Queremos que políticos deixem seus netos economizarem e não sejam enganados. Como te enganaram, querido idoso, não deixe que enganem seu neto 1 e 3. Se nós nos uníssemos, se todos os jovens e todos os milhões de autônomos se unissem, só com os autônomos seriam entre 3 e 4 milhões de votos. Por que nós autônomos não nos unimos? Pensa nisso. Porque nunca houve uma organização de autônomos realmente forte? Ata do Sr. Lourenço Amar, que em 30 anos não melhorou a vida dos autônomos. Porque tudo o que ele faz é receber subsídios para distribuir cursinhos, etc. e empregar seus familiares. Na Associação de Trabalhadores Autônomos, a Associação de Trabalhadores Autônomos da Espanha, considerada a mais importante do país, você adiciona o sobrenome Amor.
E você vai ver quantos cargos de trabalho na organização subsidiada existem, do primo dele, do sogro dele, do tio dele, do cunhado dele, da esposa dele, todos bem. São grupos de pressão criados pelo Estado para não defender os autônomos. Sou o único dos 720 eurodeputados ainda registrado e atuando como autônomo, pois, como sabe, nem tudo é salário e preciso me sustentar. Mas vou te dizer, se não nos unirmos, os autônomos deste país estamos ferrados, então vamos nos organizar. E o que fazemos com todas as pessoas que vivem do Estado? Como lidamos com a rede de clientelismo dos parasitas? Que tem um salarinho, que vão das 10 da manhã até a 1 da tarde para mandar 4 e-mails, checar 4 besteiras e mesmo assim recebem um salarão. Como tornamos o Estado mais eficiente? Calculamos, Jota, que há pelo menos 1,2 milhão de salários que precisam ser eliminados. Ou você muda sua empregabilidade, inteligência artificial e outros temas, ou vá pra rua, pois nenhum outro partido falará isso já que estão lá. Não importa se votam em nós, os aproveitadores e parasitas do sistema público espanhol. Pra mim, tanto faz. Você nunca foi concursado e só está lá por indicação em cargo de confiança de políticos. E você está aí fingindo que trabalha. Vivendo dos nossos impostos, você vai pra rua? Digo mesmo, olha, estou aqui há 35 anos, mas não é meu problema. São os caminhoneiros que estão há 35 anos. Se fecham o baile e tem que procurar outro emprego, nem todos nós temos que procurar outro emprego. Até as do OnlyFans, quando saírem as mulheres do OnlyFans, que é de onde vivem, cara. Todos os criadores de conteúdo, se eu faço vídeo e alguém faz vídeos automáticos, veja só, nós nos reinventamos. Vamos dar alternativas e ferramentas para essa reinvenção profissional, para a empregabilidade em massa, que não é difícil. Reindustrializar o país não é difícil, pois estamos desindustrializados. No fim, somos o barzinho barato da Europa, onde vem 90 milhões, o que é uma barbaridade. Já quase 100, 90 milhões de turistas por ano deveriam fazer com que todos nós tivéssemos uma vida muito rica só por todo o dinheiro que trazemos. No turismo, onde isso se encaixa, fala isso para os canários e vê o que acham do turismo que recebem. Se eles estão na pior, na miséria mais absoluta, pois aqui é a mesma coisa. Se nós reinvestimos esse dinheiro massivo que vem do turismo em reconstruir aquilo que a Europa destruiu, a União Europeia financiou a destruição da nossa indústria. Só na Galícia, por exemplo, com Fijó, pois aqui também responsabiliza os políticos com Fijós, foram desindustrializadas em seus 2 mandatos de maioria absoluta, mais de 30% todas, a rede de indústrias e empresas de alto e médio valor agregado da região. Na Espanha, igual. Agora mesmo já não somos a horta da Europa, agora somos o barzinho, a horta de... Para servir com salário ruim a elite francesa e alemã. Pergunta, como é possível ao vice... Como recuperar a soberania nacional com uma dívida de 130% do produto interno bruto? Não é possível? E acima de tudo, como é possível defender uma redução massiva de impostos e ao mesmo tempo pagar essa dívida? O que você propõe? Essa grande dívida é sustentada, entre outros fatores, pelos chamados fundos europeus. Não é que franceses ou alemães sejam tão generosos a ponto de nos darem milhões de euros como fazem com os espanhóis, pois temos dinheiro de sobra? Não funciona assim. Ninguém dá nada de graça. Como era essa frase? Ninguém dá nada por pesetas, né? Talvez você seja muito jovem, claro, essa coisa das pesetas... Se você é mais jovem que eu, sabe disso. Você sabe disso. Demitido, frase feita. Quem cresceu com a voz conhece essas frases. Evidentemente, é emissão de dívida, dívida barata, dívida... Se eu faço esse tipo de iniciativa e depois a von der Leyen me diz: Ei, Alvise, o que é isso de uma macroprisão onde você vai colocar todos os políticos corruptos e todos os outros? O que é isso de deportações em massa de imigrantes ilegais? O que significa reduzir impostos para que autônomos paguem só sobre lucros, não sobre faturamento? O que é isso, Novitz, que você vai mudar a Espanha como quer? Mesmo com 6 milhões de votos, se fizer isso, não importa quantos votaram em você, como presidente da Comissão Europeia, vou executá-lo perante os credores como fizeram com a Grécia, e você vai quebrar. Isso é o que a União Europeia pode fazer, porque eles nos seguram tão forte pelas bolas com a dívida pública que não temos soberania. Você diz que reduzindo impostos também diminui a dívida? Tudo é negociável, amigo. Se tem algo que aprendi na política, é que quem muito late, pouco morde. Temos algo que França e Alemanha não têm, que funcionou com a Grécia, mas não serve para nós. Temos irmãos maias do Atlântico e esquecemos como criar.
Se fizerem isso, sabem que será o começo do fim da Europa, pois podemos nos unir ao mundo hispano-americano. Eles também os controlam? Bom, mas nós poderíamos liderar. Sim, porque veja, Você é hispânico. posso, eu concordo com você, mas deixa eu confrontar essa visão, porque no final das contas me parece muito romântica. E o referendo? Que o povo espanhol decida se quer continuar nisso ou não é europeu. Não. Eu, evidentemente, não tenho nada a ver com os europeus, não gosto deles, não são meus irmãos. Tenho muito mais a ver com meus irmãos chilenos, meus irmãos venezuelanos, meus irmãos mexicanos, que estarei aí em muito pouco tempo. Ah, você vai para o México. Vou para o México Vou para o México? Quando você vai? Me conta. nos dias 15 e 16 de novembro do próximo mês. Minha nossa. Vou a uma conferência conservadora. Caramba. Adoro ao México. Eles enfrentam grandes problemas e precisamos nos unir para resolvê-los. A única coisa que eu sei com certeza é que, infelizmente, as garras dos bancos internacionais estão profundamente enraizadas na Hispanoamérica. Eles perpetuaram a ideia da lenda negra? E eles não percebem que nós fomos o primeiro império que eles tiveram que destruir e que a capital do império estava desse lado do Atlântico? Mas voltando ao assunto, Eram colônias e territórios ultramarinos. eu sei disso. Sim. Eram vice-reinados, não eram compatriotas, certo? Você é índio? Não, não era assim. Mas no final do dia, você não acha que é muito romântica a visão de que nós nos unamos com nossos irmãos hispano-americanos? Sem antes, porque eles também têm as garras dos bancos, dos fundos daqui. A ideia de estarmos na União Europeia com franceses ou alemães era mais romântica, após nos matarmos antes. Quem é o dono da União Europeia, Luiz? Quem controla e com que objetivo foi criada a União Europeia? Porque eu, no final das contas, O início era bem diferente de agora. acredito que a União Europeia, desde sua origem, é um câncer para enfraquecer as nações europeias. Pode ser, mas eu te digo o que nos disseram que era, Ah, do que nos disseram para o que é, ao pé da letra. Primeiro era o Acordo do Aço. para evitar mais conflitos. Isso não me parecia ruim. Um acordo econômico entre iguais. Não que sejamos a última prostituta da Europa, onde agora mesmo tratam melhor o Marrocos, que importa mais tomate para a União Europeia sem ser membro do que, por exemplo, todo o setor primário espanhol. E sem as regulações que o setor primário espanhol tem. Ou seja, nós compramos deles. Ou seja, olha só que absurdo. Pedimos aos agricultores espanhóis que cumpram as medidas ecológicas, que não usem certos produtos químicos, que sejam super, hiper, mega rigorosos com qualquer lei que tenham criado. E ainda compram tomate do Marrocos, que não precisa seguir nenhuma dessas regras ou controles. Onde está a lógica? Não, na verdade tem lógica. Tem sim. É como? Porque a União Europeia se interessou em reduzir massivamente as exportações do campo, da agricultura e da pecuária espanhola. É mais barato para a França e a Alemanha importar de Marrocos ou do leste, não da Espanha, que tem indústria própria e forte. O que eles fizeram? Subsidiar para que o setor primário espanhol vá à falência e importar grãos baratos da Ucrânia, toda a fruta e verdura do Marrocos, etc. Porque deixamos e permitimos que quebrassem o status quo de poder da Espanha, principalmente devido à partidocracia espanhola, responsabilidade de todos. Quem ficou 25 ou 30 anos no Partido Popular ou no Partido Socialista, que é tudo a mesma coisa, precisa entender isso de uma vez. Tenho muita fé, talvez mais que você, de que há solução. As gerações hiperconectadas. Graças a esse aparelhinho. Eu estou fazendo? Eu te digo uma coisa, tenho. Eu coloco muito esforço em combater a lenda negra, coloco muito esforço em unir os laços hispânicos, mas no final do dia eu sei que é complicado. E acima de tudo, entendo que os donos do mundo não vão permitir. Os donos do mundo farão o que nós permitirmos que façam. Garanto que se render não é opção e viver de joelhos é morrer em vida. Ou criamos coragem, nos organizamos e vamos à rua com concessões e generosidade necessárias. Eu te garanto que lá na sala todos nós concordamos em tudo, mas evidentemente existe um roteiro, uma estratégia, um sucesso devido que justifica que a estratégia está correta. E que o objetivo final seja não colocar novos parasitas, novas pragas no estado e fazer medidas bem concretas. Sobre não precisar ir falar tipo, o setor tal. Não, tem que ir na origem, no germe, sobre o qual essa matrix se sustenta. Informação, meios de comunicação, informação. Representatividade à lei eleitoral. Desculpa te envolver nisso, é muito difícil e o assunto mais pesado que vou te trazer.
O gênese da Matrix, qual é, Alvise? Qual é o gênese? Onde está? Onde reside? Porque farmacêuticas, uma extinção da Matrix da cabeça da serpente. Meios de comunicação também são outras ferramentas. Também existe a indústria do entretenimento que nos distrai e instala ideias que subvertem a cultura e a identidade nacional, afastando as pessoas da própria identidade, e que estejamos onde estamos hoje é graças a eles, a indústria de energia e hermometística. Mas qual é a cabeça da serpente? Porque o sistema financeiro e o dinheiro fiat precisam acabar. Não podemos continuar dependendo de um grupo limitado de pessoas que continuam imprimindo dinheiro na Reserva Federal dos Estados Unidos da América. O que o sistema fiduciário, o sistema financeiro, os grandes bancos têm em comum, os bancos centrais, Hollywood e a grande indústria farmacêutica, que cada um tire suas próprias conclusões, só há uma coisa em comum entre todos. Todos nós que estamos despertos sabemos disso, mas não vou fazer você dizer, porque eu também não quero dizer. No final do dia, eu vejo que... Mas você vai muito mais longe e eu não faço esse caminho. Foco nos inimigos do meu país, pois para enfrentar os grandes, preciso primeiro defender a Espanha, que é meu lar. Neste mundo tão louco que é a terra que pisamos. Primeiro temos que garantir a segurança da nossa casa. E uma vez que nossa casa esteja segura, enfrentaremos o que for preciso enfrentar. Sim, concordo com você e me parece uma análise extremamente acertada. A questão que eu vejo é que se a nossa casa já não é mais a nossa casa, é que para o vice... É que para mim não é. É que é aí que temos que recuperar a nossa casa. Porque agora mesmo... E olha, não, se fosse um problema que só a Espanha tivesse, eu diria, poxa, que pena. Mas é que a França tem o mesmo problema, a Alemanha tem o mesmo problema. Inglaterra foi o primeiro país a cair. Ao contrário do que as pessoas pensam, a Inglaterra não tem soberania nacional desde o ano 1600. Eu morando na Inglaterra vivi lá por 7 anos em Leeds, em West Georgia, a 40 minutos ao sul de Manchester. E já naquela época estou falando faz 15 anos e já lá, naquela época, era um problema absoluto. Como as organizações pedófilas islamistas estavam se escondendo em Birmingham. Em todas essas áreas, depois ficou provado que eles estupraram milhares de meninas sem responsabilidade legal, alegando ser crime de ódio. E o sistema encobriu tudo isso, colocaram Tommy Robinson na prisão, certo, por vazar os julgamentos. E até hoje tem gente que ainda acredita que não existe um plano para isso. Mas olha, Tommy Robinson conseguiu isso outro dia. Uma marcha massiva. A maior da história recente da Inglaterra. E olha quem está liderando as pesquisas na Inglaterra. Com a reforma UK, quem está lá do reforma UK. Pessoas cansadas do sistema que souberam se organizar. A Inglaterra terá futuro se vencerem. Mas não porque vou te dizer algo, ou seja, um futuro pacífico, não. Na Espanha não estamos tão mal, pacífico é muito difícil. Na Inglaterra... Haverá um conflito civil? Exceto que há deportações em massa, organizadas por quem tem poder político. Esse é o problema. As pessoas já perceberam, dizem, França está muito mal. Não. Pior está a Inglaterra, meu amigo, porque na Inglaterra eles têm poder político, tem bairros inteiros lotados. Eu tenho vídeos de como degolam pessoas brancas na rua, é literalmente terrível e eles não percebem. Nem a polícia entra. Não é terrível. Quem fala é alguém que morou no Bentham Grill, já estive lá e sei como é, não entendo. Na Espanha não estamos nesse nível e na Espanha, se agirmos, já tem solução fácil. Se agirmos nesta ou na próxima geração, nesta década, ficará claro para mim se estivermos vivos. Se o Reino Unido não acabou com ainda mais tempo nisso, nós também não. Eu acho que a gente tem saída, mas no fim das contas tudo isso foi promovido. Obrigado, e que eu quero deixar claro é que eu também não quero te colocar em situações difíceis, Luiz. Mas vejo extremamente necessário falar que a inflação, a criação da inflação, o euro também tem inflação. A inflação é algo que, enfim, tem muito a ver com a política monetária de um país. Ainda não, pois isso não tem relação. Atenção, Slog 2. É ciência, cara. Não importa quem esteja, imagina que acabou a festa, e você? Por estar dentro do euro, se eles decidirem imprimir, a inflação vai te afetar. Por isso defendemos um referendo nacional para que o povo espanhol diga se quer continuar sendo escravo da Europa ou se quer se abrir a outras opções.
Essa é outra pergunta que eu queria te fazer. Ninguém, jamais, nenhum partido político espanhol apresentou um referendo de saída. Você quer... Acabar com os bancos centrais. Os bancos centrais são a maior fonte de crises econômicas da história da humanidade. É impossível a liberdade financeira de um cidadão independente se existirem bancos centrais, como foi demonstrado durante o último século e meio. Isso é uma realidade. E o que acontece, meu amigo, é que muito pouca gente pode te explicar como funciona um banco central e de que forma ele influencia a economia nacional. Pelo mais importante, Porque quiseram que fôssemos analfabetos e não quiseram que tivéssemos educação financeira. Como se resolve isso? Meu amigo, basta entender que é preciso falar ao povo espanhol cansado de ser roubado por ideologias que nos trataram como tolos, debatendo entre liberais, social-democratas, comunistas e socialistas. Você lê ideologias para tolos, caipiras e analfabetos? É preciso fazer o povo espanhol entender que somos todos trabalhadores contra extrativistas, gente que rala contra parasitas políticos, gente que acorda às 6 da manhã para trabalhar todo santo dia, para depois roubarem metade do salário dele, e depois, não só metade do que você ganha. Roubam metade do que você ganha, um terço do que você gasta e consome, e depois um quarto do que você economiza. Ou seja, te roubam muito mais. Quase 75% do que você paga ao Estado vai para estradas, hospitais e outros serviços. Quem quiser acreditar nisso, que acredite, para eles e seus círculos de poder e status quo. Mas insisto, a batalha se ganha focando em para quem você está falando e o que você quer dizer. Você não vai me ver falando muito sobre bancos centrais, embora eu esteja te dizendo agora a minha opinião sobre os bancos centrais. Antes de propor mudanças na economia internacional, preciso explicar aos espanhóis como reformaria a economia da Espanha. Falando também sobre imigração, segurança, moradia e grande redução de impostos. O maior plano de redução fiscal da história da Espanha. Nós anunciamos isso em nosso contrato eleitoral. Ninguém jamais teve coragem de fazer, ninguém. Comprometer-se com uma redução entre 150 e 200 bilhões de euros daqui a 4 anos é uma barbaridade. E fazemos isso com matemática, ou seja, dizendo às pessoas de onde tiramos o dinheiro, como ele é reinvestido, onde estamos perdendo, etc. certo? Então, se você reduz para esses valores o que o Estado arrecada, como vamos lidar com a dívida e como, por exemplo, pagaríamos os aposentados? Claro, porque eu quero dizer, como você mede isso? Porque eu realmente não entendo. Se você reduz esses níveis de impostos, você atrai um investimento internacional massivo para o país. Isso nos impulsiona, pois aqui já é muito atraente. 90 milhões de pessoas vêm por lazer todo ano. Se desses 90 milhões de pessoas por ano dissermos também para investirem economicamente, porque isso é um paraíso fiscal, quantos desses 90 milhões de pessoas vão investir na Espanha? Temos uma enorme massa de turistas que não estamos aproveitando, turistas alemães, turistas franceses, gente de todo o planeta. Não queremos que venham apenas para gastar dinheiro em hotéis, praias, sangrias e batatas fritas. Queremos que usem seu dinheiro, também para investir aqui, em empresas do IBEX, 35 pequenas e médias empresas, desenvolvimento logístico e toda a indústria que queremos reindustrializar na Espanha. Se fizermos isso, deixamos de ser apenas párias, garçons e taxistas que os levam do hotel lá para o porto e servem cerveja para vocês. E passamos a ser uma das economias mais fortes da Europa, mais fortes, sem nenhuma dúvida. Assim colocam a dívida em nós e negociam com empresários alemães e pan-americanos para sair da União. Muitos pensam que aumentar impostos aumenta a arrecadação. Na verdade, não é bem assim. Quantos amigos nossos já pagaram caro aqui e foram embora da Espanha? E te digo isso, já conversei tanto com o Vitor quanto com o Carlos, como com muita gente. E na Espanha, se você só tivesse que pagar, tira o imposto de renda de pessoa física, tira isso e não te cobram o de sociedades, depois o imposto de renda de pessoa física de novo, depois, bom, tudo o que te cobram, que você recebe, você está pagando impostos sobre impostos sobre impostos. É uma loucura. Aqui já pagamos muito imposto, com 15, 20%. Excessivo demais, excessivo demais. Mesmo que esteja em lugares onde é zero, como em Dubai e tal, pra gente, eu não sairia da Espanha, se não, quer dizer, eu não quero sair da Espanha. Eu forcei ao máximo, mas não tem outro jeito. Já passaram por cima. Eu passaria a fazer parte daqueles que pagam 800 euros por mês como autônomos. O que eu pago? Estamos loucos? Ou o que, cara? O que eu pago? Quase 900 e alguma coisa? 900 e alguma coisa. Mas, cara, estamos loucos ou o quê, cara? Isso que eu pago, sabe? Estamos loucos. Mas faço isso você e RPF pago como autônomo. É quase o que uma pessoa ganha, não é?
Não tem por onde pegar, cara. Essa é a realidade. E agora? Propus, entre outras coisas, que espanhóis com renda inferior a 35 mil euros anuais não paguem imposto de renda de pessoa física. Porque você tem que chegar ao fim do mês com folga, porque isso permite poupança. Poupança é crédito, crédito é investimento, investimento é trabalho, trabalho é economia, economia é grandeza de um país e riqueza. E se você penaliza o poupador, o trabalhador, aquele que te dá o crédito, etc., você arruína a economia do país. Senhores, já ficou provado que esses impostos altos não funcionam. Vejam como estamos vivendo. Vamos tentar o contrário. Serviços e tudo piorando. Vamos tentar o contrário. Estou cansado de esperar 8 horas na emergência por atendimento a um familiar. Estou cansado de que, se te roubarem a carteira amanhã, você nem denuncia a polícia. Só vai renovar o registro geral, já que sabe que não vão achar, pois nem tem recursos. Estou cansado de andar por estradas ruins. Nem posso olhar o celular. Porque aqui na Espanha, as estradas que tem, olha, por exemplo, a estrada da Extremadura. Ah, bom, a secundária... Nisso não me meto, mas sempre que volto para a Espanha, o que mais me impressiona são as autoestradas. As autoestradas, seguimos pagando 10 vezes o valor que custaram, isso é outra questão. Bom, isso já é outro assunto. Em infraestrutura para que as rodovias não estivessem boas. O que Franco fez com os preços aos quais obrigava a trabalhar, esses que agora estão bons em infraestrutura... A verdade é que a Espanha ela é um país pioneiro. Vamos pegar todos esses presos que hoje, nas prisões da Espanha, custam 28.700 euros por ano. E que trabalhem, que comecem a trabalhar, a fechar casas. Certo, sabe? Daqui vem isso. Olha, Espanha 2030 é utopia ou reconstrução. Se tivesse plenos poderes por um ano, o que faria? É que essa pergunta é uma pegadinha, porque se você der plenos poderes a um ser humano na Espanha, a primeira coisa que fariam com esses plenos poderes seria garantir que eles não durassem só um ano, mas sim 100. Porque o poder absoluto sempre corrompe. Reconheço minha natureza humana, pois ela é essencialmente corrupta. Meu diferencial talvez seja que eu sou tão reflexivo sobre a minha própria natureza, que faço tudo o que for possível para ser uma boa pessoa e não uma má pessoa. Não é difícil para mim, mas sei que para outros pode ser. Dito isso, com plenos poderes, etc., o maior plano de repatriação da história da Espanha, tanto dos imigrantes ilegais quanto dos espanhóis, que são os verdadeiros refugiados. Há 3 milhões de espanhóis vivendo no exterior. Fora da Espanha, porque aqui não encontraram emprego. Nós queremos fazer essa deportação em massa de africanos ilegais e trazer em massa esses 3 milhões de espanhóis que são cérebros, que financiam sua educação, suas universidades, suas carreiras, etc., que não são baratas e que comecem a trabalhar em uma economia espanhola altamente enriquecida com, entre outras coisas, o setor industrial e produtivo. Isso é parte 1, parte 2, essencial e absoluto, mudar a lei eleitoral. Imediatamente, goste ou não goste a oposição, para que o voto de todos os espanhóis valha o mesmo, independentemente de onde nasçam. Não é aceitável que o voto de um andaluz valha menos do que o de um aragonês. Também não é aceitável, com os cálculos econômicos, etc., que o basco pague metade do imposto de renda de pessoa física proporcionalmente, sobre o que um espanhol paga pela própria renda per capita, porque somos espanhóis de primeira ou terceira, dependendo do local de nascimento. Os territórios não têm direitos. Quem tem direitos são os cidadãos. Os territórios não podem ser detentores desse direito. Nenhum. O que dizem os catalães separatistas ou o que dizem os independentistas bascos? Isso é inaceitável. É inaceitável que o Partido Nacionalista Vasco tenha mais representação no Congresso com muito menos votos do que eu. É inaceitável que, por exemplo, você possa dizer e fazer exatamente o contrário do que prometeu na sua campanha eleitoral. Não há repercussão nem ferramenta do sistema para punir. Isso é inaceitável, e vamos resolver essa questão. É inaceitável que todos os meios de comunicação deste país dependam de uma licença que passa pelo filtro do Conselho de Ministros. Ou você aceita o sistema de licença do Conselho de Ministros, ou não pode ter um meio de comunicação na Espanha. Por isso querem impor licenças aos criadores de conteúdo digital na Espanha, para que os influenciadores tenham que estar registrados, não nas listas do governo. E digam o que você disser e você faz um podcast... Uma parte tem que ser falado o que o governo disser. Isso é inaceitável, assim como tantas outras coisas são inaceitáveis. É inaceitável pagar pelo colete à prova de balas do meu irmão. A Guarda Civil não tem recursos para fornecer coletes à prova de balas a todos os guardas. É inaceitável que policiais e guardas precisem disputar o compartilhamento de dados de criminosos por terem bancos de dados diferentes.
Porque os corpos estão politizados, os corpos, não os altos cargos que são políticos e não membros do corpo, e precisam lutar por méritos. Eu não quero que a polícia e a guarda civil briguem. Eu quero que juntos lutem contra o crime, contra o assassino, o estuprador, o batedor de carteira que temos em todos os metrôs deste país. Eu farei essas questões desde o maldito primeiro minuto. Além disso, com uma plaquinha que me deram de presente, muito engraçada, com meu nome escrito como Donald Trump. Assinando ordens em letras grandes para todos verem o que assinamos, acho que isso é totalmente possível. Mas é preciso que o povo espanhol acorde e entenda que isso é impossível. Se a esperança se perde, se cai no desânimo, se a única alternativa que você vê é sair do país, ou se você segue votando em quem já conhece. Não importa se chegaram ao poder, mas sim que sempre viveram do sistema, sustentados pelos seus impostos. Você nunca vai ver o líder de um partido político com o meu perfil, porque é o perfil de um cara que não depende da política. Quantos empresários você conhece que entraram na política? Agora mesmo? Nenhum. Só entra quem não sabe fazer outra coisa? Eu sou um. Então chame isso de aberração, porque aberração no sentido terminológico fiel, ou seja, uma aberração que não é natural. É comum que párias entrem na política. Estou entrando porque quero olhar para meus filhos no futuro. Deus queira que eu os tenha e possa dizer a eles: seu pai fez de tudo para evitar que este país virasse um buraco controlado por elites estrangeiras que só nos veem como ratos e escravos. E como eu não quero viver de joelhos enquanto estiver na Espanha, não vou ficar lutando contra o sistema. A todos que sentem o mesmo que eu, sabem quem é o inimigo e desejam unir forças com generosidade. Vocês vão encontrar em mim mais do que um político, vão encontrar um irmão, e eu digo isso de coração. Como você imagina a Espanha em 10 anos se tudo acontecer do seu jeito? Quero uma Espanha onde ser corajoso seja muito fácil e ser covarde seja caríssimo. Uma Espanha onde as prisões sirvam para que as pessoas trabalhem compensando as vítimas e não sejam prisões de luxo, com piscinas e academias. Uma Espanha da qual os jovens não queiram sair porque podem desenvolver seu plano de vida com uma casa de qualidade, pagando por ela de 7 a 10 anos, e que o maior problema de um quarentão seja onde comprar a segunda residência perto da praia. Quero um país seguro, uma Espanha livre e respeitada, que atraia investimentos do mundo todo, pois sempre fomos assim. A Espanha não foi, por uma questão de acaso, o maior império global da história da humanidade. A Espanha foi o maior império da história da humanidade. Trazemos em nosso sangue o espírito de conquistadores, inovadores e valentes. O único problema foi que os inimigos deste grande país perceberam que a única forma de nos controlar era não enfrentar nossos exércitos, mas sim diminuindo a capacidade de consciência do povo espanhol. E isso precisa ser combatido com generosidade, insisto. Incentivo todos, mesmo quem discorda de mim, a se unir. Mesmo que seja para lutar contra a fraude eleitoral e para mudar os cartéis informativos que existem neste país. E a censura é crime com prisão se um técnico de rede social fechar sua conta por ordem judicial. Isso deveria ser crime por violar o princípio fundamental da liberdade de expressão. Se fecharem sua conta ou te censurarem com shadow ban, o técnico responsável deveria ir preso. 4 anos se passam sem nada mudar, seja pelo técnico ou por você odiar. Como assim odiar? E nós não estamos nos organizando, nem mesmo os criadores de conteúdo para nos protegermos. Por que estamos todos espalhados? É inaceitável ser a nossa própria sobrevivência. Por isso incentivo e compartilho muito o Victor, o Pedro Huerbão, o Rescue You, com quem em breve terei entrevista, você e todos. Não ajudo por sentir que estou ajudando, mas porque só sou livre se vocês também forem. Se perderem a liberdade, posso ser o próximo a perdê-la. Isso me prejudica, não porque concordem comigo, mas porque têm liberdade para falar e pensar. Quando pararem, quem será o próximo? É egoísta ajudar só você ou não ajudar todos? O que eu vou fazer? Nem? Não sei se consegui me explicar. Você não se explicou perfeitamente, Alvise. Vou entrar rapidamente. Você acredita que apenas a liberdade econômica resolve a natalidade? Realmente pensa assim? Não, isso também se resolve com várias coisas que você critica. Que mentalidade wokista achar que ter um filho é absurdo, egoísta ou prejudica o planeta por causa do clima?
Ou seja, você faria propaganda estatal para incentivar a natalidade? É que a não propaganda, ou seja, propaganda... Sim, seria propaganda, mas acredito que há propaganda positiva e negativa. Assim como existe, ó. Eu Eu tomaria medidas econômicas e culturais para que cada vez mais mulheres queiram ter filhos e que possam tê-los o mais rápido possível, porque isso é o mais importante. De que adianta política de segurança sem espanhóis para contar ou aproveitar a história? Exato, de que adianta? A vida é o mais importante e a maternidade é a coisa mais importante que pode existir. Você acha que cada pessoa deve ter? Ontem eu disse publicamente que não acreditava na democracia nem no sufrágio universal, não acredito no sufrágio universal. Considero que deveria haver um sistema de pontuação baseado no que você contribui para a sociedade. Seu voto deveria ter peso diferente. Você defenderia seu país em uma guerra? Seu voto vale mais, você tem filhos, seu voto vale mais, evidentemente, deixe-me explicar para você, porque você contribui massivamente para o Estado, seu voto vale mais. Por que acredito nisso? Porque não é possível que tenham nos feito crer que todos somos iguais, desculpe, não somos. Quem não tem filhos nunca vai entender. E eu não tenho. Olha, isso seria em meu próprio detrimento, mas uma pessoa que não tem filhos, como vai votar pensando a longo prazo? Antigamente todo mundo tinha filhos, as pessoas, os homens. Íamos para a guerra pensando, vou para a guerra porque não sei que país vou deixar para o meu filho. Se eu não vencer esse conflito ideológico agora, hoje em dia não temos filhos. Vivemos totalmente no agora, em um individualismo radical, e me parece que há certos fatores que dão muito mais suporte ao voto. Eu entendo a sua opinião, a questão que me preocupa aí é que os sistemas de pontuação seriam decididos pela classe política. Assim, você corre um grande risco. Dito isso, eu concordo com você, dito isso, é muito perigoso. Dito isso, eu realmente concordo e já disse isso publicamente. Em paralisar temporariamente o voto daquelas pessoas que, durante um longo período de tempo, tenham sido subsidiadas. Isso é feito apenas para eliminar redes de clientelismo dos partidos, como ocorre em alguns países do norte da Europa. Se você é subsidiado por um partido, seu voto não deveria valer. Porque estamos sequestrando a sua vontade. A vontade só existe se for livre, caso contrário, não é vontade. Você é um servo. É a única coisa que hoje em dia eu diria que vale pra mim, que me serve. Me serve, né? Só precisa ver como era a pontuação. Não entendo como pessoas que não são patriotas podem votar. Sinceramente, não entendo por que você vota em algo que leva à sua própria destruição. É exato, sim. Ou seja, é impensável ao longo da história da humanidade que alguém vote contra. Ou seja, temos verdadeiros Judas dentro da nossa nação que são capazes de vê-la queimar. Acredito que não deveríamos dar a decisão sobre o estado de uma nação a pessoas enquanto outras existam. Dizem que de acordo com quem paga impostos ou não, segundo ele, Também me parece, Leo... mesmo que sejam apenas aqueles que não dependem economicamente de um partido, serve pra mim. Sua resposta serve para mim. Última pergunta, Luiz. O que faria você sentir que seu projeto fracassou? Meu projeto fracassaria no momento em que eu tomasse uma decisão. Não como um espanhol livre, mas como um prisioneiro ou um escravo. Sempre que tive dúvidas sobre o que fazer, como aconteceu com os dois que me traíram na Europa, você fica sem saber o que fazer e meio tenso em casa, tipo, caramba, traidores de 800 mil espanhóis? Eu, antes de tomar uma decisão, sempre fecho os olhos e digo, o que faria um homem livre, sem medo, sem consequências, só a sua vontade pura? O que você faria? E eu digo mentalmente o que faria e faço. Se eu não conseguir fazer isso, sentirei que meu projeto está fracassando. Adorei a resposta, desculpe, mas essa era a penúltima pergunta. Vamos encerrar. Você acha viável fazer uma grande congregação de divulgadores sociais, mesmo que haja diferenças entre nós? Você acha viável que em algum momento haja uma reconciliação com, por exemplo, Rubem Gisbert, com, por exemplo, Roberto Vaquero, com aqueles com quem não temos reconciliação? Temos muito em comum, mas no fim, nosso inimigo é o sistema. Você acha viável que todos nós nos unamos sob um só guarda-chuva para acabar com esse sistema? Eu digo o mesmo que digo para todos os criadores de conteúdo, independentemente de nos atacarem ou não. Nós criamos um projeto com quase 1 milhão de eleitores com um sucesso de filiação. Histórica. Alguns partidos levam 6 anos para ter a base de filiados que conquistamos em 4 meses. Com um projeto tão massivo, histórico, que acabamos de lotar o Vista Alegre e que já estamos conseguindo, comprovadamente. Eu abro as portas para todo aquele que realmente lute pelo que estamos dizendo nesta entrevista, que é a liberdade.
Tem as portas abertas para que se juntem como mais uma pessoa, e nós cuidaremos dos seus direitos e das suas liberdades como cidadãos. Repito o mesmo aos líderes que se dizem oposição ao Sr. Fígio e ao Sr. Abascal. Se existe debate sobre o estado da nação, por que não sobre o da oposição? Vamos debater e discutir. Se é o inimigo, ele é muito maior. Vocês dizem que não pertencem ao sistema, etc. Bom, então vamos debater. Discutir isso aqui. Eu estou aberto a conversar com todos eles. O Sr. Abascal faz comigo o que criticava que o Partido Popular fazia com ele. Aceitaria participar de um debate público? Eu adoraria fazer um debate público com o Sr. Santiago Abascal Conde, com o Sr. Fígio e com quem vai disputar as próximas eleições gerais. Com minha representação, o Vox ganhou destaque e, devido à insegurança, está mais fortalecido. O Sr. Fígio é o principal partido da oposição deste país. Eu tive mais de 5% dos votos nas eleições europeias. Por que não temos um debate para ver? E muito obrigado de verdade por essa oportunidade e essa entrevista. Agradeço muito a você. Incentivo essas pessoas a virem aqui, sentarem e discutirem. Minhas perguntas vão ser bem parecidas com as que fiz para você. Espero que eles se animem. Dom Santiago Abascal, Dom Fígio, Yolanda D. Irene Monteiro, querida. Vejo você bastante na Europa. Não me processe por te chamar assim. Falo com carinho. Venham todos e conversemos, Irene. O caso da Irene é inacreditável. Ela prefere fazer discursos de ódio para a machosfera? Alvise, foi um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, de coração. Se quiser deixar uma mensagem final para a audiência... Que não, quando se aproveita. Ser livre é não depender do discurso de um político que te impeça de afirmar sua liberdade. Nunca desistam. E vamos ver se vocês me dizem uma fundação que encontre e que queira aceitar os 50. Já falamos disso, não vou falar em público agora. Mas... Incrível. Não encontro uma que seja surrealista. Justiça. Justiça poética, justiça poética. Tudo bem? Agora, uma associação que cuida e dá suporte a menores tutelados que sofrem agressões sexuais me informa. E me parece bastante importante fora das câmeras. Você pode me contar os detalhes? Eu te conto os detalhes, senhores. Isso foi tudo por hoje e nos vemos no próximo episódio da Fábrica.